um absurdo daquela matéria vinculada na TV em horário nobre é que a Globo apontou um horário para a liberação de entrada de um suspeito no Rio de Janeiro, na mesma hora em que Bolsonaro estava em Brasília, com presença registrada no plenário. Mas o desgaste com o tema Marielle promovido pela Globo deu certo. Durante todo o mandato de Bolsonaro, a esquerda o relacionou com o ocorrido. Apenas em 2024 o assunto sumiu das redes sociais, já que os acusados pela morte de Marielle foram identificados como os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, além do delegado Rivaldo Barbosa. Mesmo assim, naquele ano, o governo contava com o apoio maciço da população que lotava as ruas em cada manifestação. Milhões em todo o Brasil inauguravam as manifestações a favor de um presidente. Antes do governo Bolsonaro, as pessoas iam para as ruas para protestar. Mas as pessoas estavam com o sentimento de que, se estivessem ali mostrando seu apoio, seria como em 2016, quando vencemos o Congresso e derrubamos a Dilma. Era gente demais para ser ignorada. Era apoio demais. Bolsonaro, enfim, se consolida como um líder das massas. Com Lula preso, os caras já faziam os cálculos para 2022. Qual outro líder de massas poderia enfrentar e derrotar Bolsonaro? Foi então que, em novembro daquele ano, revertendo seu próprio julgamento recente, o STF soltou Lula. Chegamos em 2020, já com a pandemia aparecendo no início do ano. E aí, com as pessoas trancadas em casa, vendo TV em tempo integral, foi a vez da mídia atuar de forma mais forte. O genocídio assombra Bolsonaro. Há indícios significativos para que autoridades brasileiras, entre elas o presidente, seja investigada por genocídio. Eis aí mais um rótulo implementado com sucesso: genocida. Durante uma live, o presidente Bolsonaro, que era extremamente crítico às pessoas permanecerem em casa durante os primeiros sintomas, esperando o agravamento do quadro para procurarem ajuda médica, simulou uma falta de ar para deixar claro que aquele, na percepção dele, não era o momento de se procurar ajuda médica, mas antes que se chegasse a esse ponto. O que eu faço aí, que aqui é contra, tá? Sem problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Eu perguntei para o Mandetta na época: Mandetta, o cara com falta de ar, ele vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado. Meu Deus do céu. Esse ato foi amplamente difundido pela mídia e pela oposição ao governo Bolsonaro, mas com a conotação de que ele estaria zombando de pessoas com sintomas graves. Uma narrativa que até hoje é repetida como se fosse uma verdade. Às vésperas das eleições de 2022, o Jornal Nacional questionou Bolsonaro sobre o tema. E ele ressaltou o ponto, que não era zombaria, era uma crítica ao protocolo de esperar para procurar ajuda. Mas não adiantou. Como eu disse, isso é repetido até hoje por jornalistas, opositores de Bolsonaro e militantes de esquerda. Uma manifestação chamada de artística pela mídia e pela esquerda achou de bom tom jogar bola com uma réplica da cabeça do Bolsonaro. Um jornalista da Folha fez uma matéria explicando o porquê ele torcia para que Bolsonaro morresse. Um festival para comemorar a facada contra Bolsonaro foi criado e Mônica Bergamo achou muito legal postar em seu Twitter, abre aspas, sucesso. Facada Fest, festival investigado com a anuência de Moro, chegou aos assuntos mais comentados do Twitter. A jornalista estava feliz porque todos estavam falando do festival que celebrava um atentado contra um presidente da República. Sucesso. A Folha de São Paulo fez uma matéria inteira que continha apenas xingamentos direcionados ao presidente Bolsonaro. Bolsonaro, tá aqui, Bolsonaro. Ignóbil, basculho, baixo, repugnante, canalha, deplorável, mesquinho, estúpido, obeós, parvo, pacóvio, inapto, desqualificado, pequi roído, genocida, charlatão, perverso, monstro, ditador. E quando Bolsonaro reagia ao ataque da imprensa, as matérias relatavam a resposta como um ataque de Bolsonaro ao trabalho da imprensa, um ataque às mulheres jornalistas. Éramos nós, não eles, que espalhavam ódio.
Vera Magalhães foi até seu Twitter e publicou a imagem de um grupo de militares orando pelo presidente Bolsonaro. Mas para ela, o ato de erguer as mãos sobre a pessoa alvo da oração tinha, na verdade, outro significado. E ela postou, abre aspas, "É disso que se trata. Se você tem uma explicação, uma justificativa, um mas ou uma flanela para passar, vai que é tua, Tafarel. A história lembrará." Fecha aspas. O deputado lulista Paulo Teixeira também foi às redes sociais dizer que aquele ato era uma saudação nazista em pleno alvorada. E enquanto a mídia e a esquerda atuavam na desumanização da figura de Bolsonaro, a Suprema Corte seguia na sua busca por justiça contra os apoiadores do presidente que atacavam as instituições. Foram dezenas de buscas e apreensões, dezenas de rostos expostos nos jornais como criminosos, devido à sua ideologia política. Centenas, não, milhares de pessoas censuradas, sem jamais terem acesso ao processo com tais determinações. Novos inquéritos foram abertos e esses inquéritos se retroalimentavam. Chegamos em 2021 e a situação parecia completamente fora de controle. Enquanto a mídia relatava a despiora da economia brasileira, responder aos avanços de todo esse sistema era chamado de ato autoritário. E esse foi mais um rótulo para a coleção do processo de desumanização. Bolsonaro foi investigado por ter mostrado em uma live um inquérito real que investigava a entrada irregular de um hacker no sistema do TSE após o hacker ter obtido a senha de uma pessoa autorizada. Estávamos todos em meio à discussão da PEC 35, do voto auditável. Bolsonaro foi inserido em um inquérito por desacreditar o sistema eleitoral e os jornalistas e influenciadores, eu também, no meio disso, também fomos investigados no inquérito das milícias digitais bolsonaristas. Fui desmonetizada e chamada a prestar depoimento na Polícia Federal. E uma pergunta me foi feita 3 vezes. Quanto eu ganhava de superchat? Como eu não faço lives, a resposta era 0. Mas para mim ficou claro que eles queriam verificar se eu recebia algum dinheiro do governo e talvez estava lavando esses valores através de superchats. Também me perguntaram qual era o meu conhecimento técnico para falar de urnas eletrônicas. O que também me ficou claro é que, a partir daquele momento, eu não poderia mais falar do assunto. Hoje, essa proibição já é consolidada. Durante o julgamento de Bolsonaro nesse ano, Alexandre de Moraes exibiu um vídeo de 2021 em que mostrava todo o autoritarismo que era rotulado ao presidente. Federal. Se isso não é ameaça, Isso grave ameaça, não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Mas nesse vídeo, eu vejo o Bolsonaro pedindo o encerramento de inquéritos infinitos, dizendo que não se deveria ter que cumprir ordens ilegais. Um discurso político que também acabou criminalizado. Prova de um crime. A CPMI da Covid investigava Bolsonaro, mas se recusou a investigar os 50 milhões de reais gastos pelo consórcio Nordeste para a compra de respiradores que nunca apareceram. Quando o assunto foi cobrado durante uma sessão, Simone Tebet, hoje ministra do Lula, disse: não é porque o recurso é federal e foi repassado para estados e houve malversação do dinheiro público que ele pode ou deve ser investigado por essa comissão. Estava claro que nenhum outro assunto era mais importante além dos que envolviam Bolsonaro, que contava com a resiliência do seu eleitorado cada vez mais criminalizado.
Mesmo assim, perante toda a campanha de desumanização, toda a tentativa de criminalização, os eleitores de Bolsonaro mais uma vez lotaram as ruas em manifestações gigantescas e impressionantes. Era um povo que ainda não havia perdido as esperanças e entendia o que estava acontecendo. A sensação era de todos contra nós, então teríamos que permanecer unidos. Mas foi também em 2021 que a Suprema Corte anulou as condenações de Lula e o declarou elegível. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Claro, eles não estariam aqui. Inclusive o presidente da República. Chegamos em 2022, ano eleitoral, e o Congresso em Foco publica uma matéria citando as 11 vezes em que o bolsonarismo flertou com o nazismo. A mídia bateu muito nas emendas do relator, no que chamou de orçamento secreto, dando um ar de escândalo absoluto no governo Bolsonaro. O detalhe de que Bolsonaro não possuía nenhum controle sobre a distribuição dessas emendas não era mencionado, a meu ver, propositalmente. Na verdade, Bolsonaro perdia orçamento a ser aplicado em outras áreas devido à imposição desse pagamento, que se tornou inconstitucional apenas em dezembro de 2022, às vésperas da posse do Lula. Mas um detalhe importante, o orçamento secreto existe até hoje, mas o rótulo, sabe-se lá por quê, não é mais usado. Bolsonaro era acusado de ter ideias fascistas, de ser um líder autoritário. As manchetes estampavam que o presidente espalhava ódio e desinformação eleitoral. Quando Bolsonaro reagia com falas públicas ao avanço do judiciário, era ainda mais atacado pela imprensa e pela própria justiça. O 7 de setembro, sempre gigante durante o governo Bolsonaro, foi criminalizado e usado para torná-lo inelegível, por acusá-lo de uso político daquele momento. O chefe de Estado não podia mais usar as imagens do velório da rainha da Inglaterra em sua campanha eleitoral. Aliás, ele foi proibido de fazer suas tradicionais lives no Alvorada, que era sua casa. O documentário da Brasil Paralelo sobre quem mandou matar Bolsonaro foi censurado previamente. A esquerda acusou Bolsonaro de ser pedo e até de ser um canibal. E quando nós postávamos que Lula era a favor de que uma mãe interrompesse a gravidez, que Lula tinha simpatia por ditaduras e que, ao longo dos anos, houveram várias matérias que mostravam uma certa proximidade entre o PT e organizações criminosas, fomos censurados e processados. Eu mesma fui processada pelo escritório do Zanin, à época advogado do Lula, hoje ministro da Suprema Corte, que votou pela condenação do Bolsonaro. A esquerda, livre de qualquer censura nas redes sociais, propagava que Bolsonaro ia acabar com Bolsa Família. Uma militante de esquerda chegou a falar abertamente o que eles estavam fazendo durante as eleições. Verdade, mas sabe, é a gente que tem que ir atrás de tudo. Nós estamos exaustos, nós influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas ia desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Bonner proclamou em pleno Jornal Nacional que Lula não devia mais nada à justiça, quase como uma absolvição pública de crimes que não foram perdoados, foram anulados pela Suprema Corte. E mesmo com todo o aparato que atuou contra Bolsonaro por 4 anos, o presidente perdeu as eleições por 50,9% versus 49,1%. Passou raspando.
Nós derrotamos o bolsonarismo. Mas havia um receio. Lula não era o mesmo. Lula é um analógico em tempos digitais, com falas desastrosas que agora seriam amplamente repercutidas. Se Lula fizesse um governo ruim, se ele não fosse o estadista prometido pela imprensa, a chance de Bolsonaro voltar era imensa. Ele era o líder das massas. As pessoas teriam de forma recente a comparação do governo Bolsonaro e do governo Lula III. E assim como aconteceu em outros países em que, após voltarem com a esquerda, o eleitorado sentiu falta da direita, que voltou ao poder, essa possibilidade por aqui era bem real. Vou pedir saudade da gente. Bolsonaro não poderia ter essa oportunidade. O eleitorado não poderia ter essa opção. Milhares de pessoas então foram presas e tiveram suas redes sociais removidas da internet. Centenas foram processadas. Bolsonaro foi investigado até por importunação de baleia. O inquérito das milícias digitais virou investigação de cartão de vacina, onde Cid foi preso, num país que solta traficante em audiência de custódia. Essa investigação promoveu uma grande rodada de busca e apreensão em Bolsonaro e seu entorno. O cartão de vacina virou investigação sobre os presentes recebidos por Bolsonaro. Nova leva de buscas e apreensões. Até que, aparentemente, chegou ao seu objetivo final com o inquérito do golpe, que nunca aconteceu, após um enorme e explícito Ficha Expedition. Moraes foi sancionado como violador de direitos humanos, mas Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. As matérias já relatam que prender Bolsonaro não será suficiente para conter o bolsonarismo. Agora, um novo inquérito mira em Eduardo. Mas não podendo ficar de fora, Flávio Dino também pediu a abertura de um inquérito para investigar os crimes apontados pela CPI da Covid. E não, eu não tenho nenhuma esperança que o caso dos respiradores do Consórcio Nordeste seja investigado. Porém, o desgaste será mantido em cima da família Bolsonaro. Sobre isso eu não tenho a menor dúvida. O inquérito das fake news está aberto há mais de 6 anos. E agora, ministros da Suprema Corte deixam claro que ele vai permanecer aberto, pois é uma espécie de proteção aos ministros do STF. O inquérito do fim do mundo se tornou, de alguma forma, o inquérito infinito, que traga atos futuros contra críticos à atuação da Corte, por mais que a Constituição e o Código de Processo Penal não permitam isso. Mas quem liga? A anistia virou dosimetria das penas. E os parlamentares agora se reúnem abertamente com ministros da Suprema Corte para construírem juntos um texto que o STF possa aprovar. Tudo isso exposto no jornal, como algo comum. Mas isso é muito surreal, em muitas camadas. A única garantia que temos até agora é que, mesmo com redução de penas, Bolsonaro estará inelegível e não poderá disputar 2026. Esse é quase o acordo. Após um longo período paralisados pela perplexidade e pelo medo, enfim entendemos que para mudar o que realmente acreditamos estar errado, precisaríamos de mais do que eleger um presidente. Vamos precisar eleger a maioria absoluta no Congresso, Câmara e principalmente Senado, casa que poderá promover o impeachment de ministros da Suprema Corte. Juristas já colocam as revelações da Vaza Toga como o fato principal na discussão do tema para algo que já tomamos como certo. A maioria no Senado. Pelo que eu entendi, há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório, ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é juiz auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Tagliaferro para ajudá-lo a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso? Exatamente, senador. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Alcolumbre estima que a direita terá, em 2027, 54 senadores. Pelas minhas contas, teremos 51, talvez 52.
E já enxergando esse cenário, Gilmar Mendes começa a analisar mudanças no rito de impeachment que poderão alterar a forma como o processo ocorreria. Mas independente do que a Suprema Corte agora decidir, com a maioria no Senado em 2027, a gente desfaz. Integrantes do governo americano agora anunciam que na próxima semana as consequências pelo julgamento de Bolsonaro serão anunciadas, na semana em que Lula estará nos Estados Unidos para o evento da ONU. Talvez eles queiram uma repercussão mundial. Não sei. Vamos ter que esperar. E eu quis trazer tudo isso para vocês porque o sistema sempre continuará a se proteger. E se a gente não permanecer unido, seremos novamente derrotados, porque nada é mais eficaz do que dividir para conquistar. Esqueça os estereótipos, brancos, negros, ricos, pobres, héteros, católicos, evangélicos, porque acima disso, nós somos todos seres humanos. E maior do que as nossas diferenças, tem que ser aquilo que nos une. Todos queremos justiça. A história deles é longa, eu sei, mas a nossa também será, porque ela mal começou. E do momento em que conhecemos nosso passado, poderemos corrigir os nossos próprios erros nesse futuro que se aproxima. Não esqueça a história que nos trouxe até aqui. Não esqueça as convergências que nos levaram à vitória. Precisamos fazer isso novamente, de forma maior e mais eficiente. Então levanta a cabeça, porque já estamos na trincheira e aqui vamos permanecer até 2027. Vamos mudar esse país com mais do que um voto. Vamos com a consciência de que dessa vez nós vamos resetar esse sistema. Nós vamos ocupar todos os espaços e não terá sido em vão se o futuro for nosso. Portanto, reaja, Brasil. Por muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida do mundo não tem par, memória exige não repetir. O método tenta sempre voltar, cabe a consciência impedir. Reaja, Brasil, levanta do chão, retoma a razão. Reaja, Brasil, rompe a corrente da manipulação. Reaja, Brasil, na luz da verdade, com força de novo. Reaja, Brasil, quem cala sua voz não ama o seu povo. Nas ruas cresce a multidão, esperança vira ação. Mudam o nome da opressão, mas é o mesmo plano em execução. Memória fria de